internet, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra falar sobre o cara que queria ser Capitão América, mas infelizmente foi desprezado por todo mundo e acabou se tornando um lunático psicopata. Eu tô aqui pra falar do John Walker, o agente americano. A primeira aparição do John Walker nos quadrinhos se dá em Capitão América 323, após uma situação envolvendo o antigo Capitão América, Steve Rogers, e também os apátridas. Porque qual é a situação ali geral? Os apátridas sequestraram várias pessoas e exigiram que o Capitão América se rendesse, se entregasse e ficasse à mercê dos apátridas. Só que o Steve Rogers, ele é um cara que não se rende fácil. E ele também é um cara que sempre procura outro jeito de resolver os problemas. Então o que ele faz? Ele vai sozinho até o covil dos apátridas, onde as pessoas estavam sendo mantidas reféns, e mata um terrorista para salvar essas pessoas. Isso coloca a popularidade, todo o crédito, todo o respeito que as pessoas têm pelo Capitão América em dúvida. E isso abre possibilidade para o John Walker, que agora se chama Super Patriota, aparecer, para ele emergir e se tornar o novo símbolo americano. Por que o John Walker faz isso? Aliás, quem é John Walker? Ele é um garoto vindo de uma família humilde que viu seu irmão morrer durante a Guerra do Vietnã. E ele sentia, graças à perda do irmão, que ele deveria fazer algo à altura. Ele deveria se tornar também um grande patriota, um grande herói. Ele entrou pro exército, ele se alistou. Só que ele não teve em nenhuma guerra. Ele não chegou a se tornar um soldado igual o irmão dele. Ele tá no exército, ele faz as coisas de soldado ali e tal, mas ele não se sentia verdadeiramente um patriota, um herói. Ele queria ser um herói. Então ele acaba conhecendo o Mercador do Poder, que faz alguns experimentos ilegais ali e transforma ele num super soldado. Só que ele acaba sendo afastado do exército e acaba indo parar na luta livre. Ele conhece ali o agente dele que transforma ele no super patriota. E eles começam a fazer pequenos comícios, sabe? Pequenas campanhas ali para divulgar o super patriota enquanto coloca o Capitão América para baixo. Ele tenta provar para as pessoas que ele é o verdadeiro patriota e não o Capitão América. Só que isso vai por água abaixo inúmeras vezes, porque por mais que ele tente inclusive incriminar o Steve Rogers continua sendo ele mesmo, que já é suficiente para provar porque que ele merece ser o Capitão América. Mas ainda assim, o John Walker seria o novo Capitão América. Lá em Capitão América 332, o governo descobre um pequeno esquema ali envolvendo documentos antigos e falha de arquivamento que comprovam que o Steve Rogers nunca foi dado como morto. Portanto, ele nunca teve baixa do exército. Então, o Capitão América continua sendo propriedade do governo. Por conta disso, eles resolvem confrontar o Steve Rogers e exigir que ele devolvesse o escudo e o traje ou voltasse a servir o governo. E o Steve, diferente do John Walker, ele não tem esse senso patriótico de um jeito meio doentio a ponto de ser pau-mandado do governo. Para ele, o patriotismo e o que o Capitão América representa são as pessoas, é o sentimento. Não é um bando de engravatados, não é o que o governo diz que é, não é um limite territorial. O Capitão América é um ideal. Então o Steve Rogers ele não poderia trair esse ideal para voltar a ser pau-mandado do governo. Ele abandona o traje, abandona o manto e vai embora. E enquanto ele faz isso, o John Walker, o super patriota, estava ali impedindo uma bomba de explodir no monumento de Washington. E isso faz o governo achar que ele poderia ser o novo Capitão América. Só que tem um porém. Apesar de todo o treinamento, inclusive com o Taskmaster, o treinador, o John Walker ainda assim não estava à altura do Steve Rogers, tanto pelos ideais quanto pelo próprio comportamento. Em algumas missões de campo que mandaram ele chegou a compactuar com os caras que ele deveria deter, tipo os cães de guarda. Ele matou alguns caras que ele deveria prender e ainda por cima ele ameaçou antigos aliados dele, que mais tarde voltariam para se vingar. E assim, tu vê que o John Walker ele não é um cara muito equilibrado, mas ele ainda não estava no fundo do poço, calma que fica pior. Em Capitão América 341, esses antigos aliados que foram atacados pelo John, eles aparecem publicamente durante a apresentação do novo Capitão América
e falam que o nome dele é John Walker. Eles expõem a identidade secreta do John Walker pro mundo. E a consequência disso é vista em Capitão América 345, quando os cães de guarda, depois de serem derrotados inúmeras vezes pelo John Walker, acabam querendo vingança e vão até a casa do John, sequestram os pais dele e exigem que ele se renda, do contrário, os pais dele vão morrer. E apesar dele fazer tudo que os cães de guarda mandam, os pais dele acabam morrendo do mesmo jeito. Só que aí ele já começa a ficar maluco. Ele acredita que os pais dele não estão mortos. Ele não consegue acreditar, ele não consegue aceitar. Ele derrota os cães de guarda e continua ali com os pais dele como se nada tivesse acontecido. E esse é só o começo do declínio dele. Daí pra frente fica ainda pior. É descoberto que o Caveira Vermelha manipulou toda a situação envolvendo as documentações do Steve Rogers para tirar de propósito o manto dele. E como o John Walker está cada vez mais instável, o governo acaba permitindo que o Steve Rogers volte ao manto de Capitão América. Durante um comício público, que seria a devolução do manto do Steve Rogers, o John Walker acaba sendo morto. Só que algumas edições mais tarde, ele é ressuscitado misteriosamente e vira um novo agente do governo, agora sob nova identidade e sob novo manto. Ele se tornou o agente americano, e o nome dele é Jack Daniels. Ok, agora como agente americano, ele trabalharia infiltrado dentro dos Vingadores da Costa Oeste. O governo queria alguém que pudesse entrar na equipe e ficasse monitorando ela. E ele não é nem um pouco bem recebido, principalmente pelo Gavião Arqueiro, que na época era o líder da equipe, e isso acaba colocando eles em atritos inúmeras vezes, porque o John Walker ele é um cara extremamente autoritário. Diferente do Steve Rogers, que é um maluco humilde, tipo, ele lidera pela confiança, o John Walker lidera pelo poder, lidera pela arrogância. Ok, essa foi a breve carreira do John Walker como Capitão América e agora ele é um agente americano. Só que o governo manipulou as memórias dele e ele continuou sem acreditar que os pais dele tinham morrido e ele não lembrava também que ele era o John Walker. Ele se tornou realmente Jack Daniels. O governo manipulou a cabeça dele para ele acreditar que ele era de fato Jack Daniels e que os pais dele estavam vivos. Só que não, era tudo manipulação. E graças ao Lemar Hoskins, que é o amigo dele desde a época da luta livre, ele acabou se livrando dessa manipulação mental e voltou a ser o John Walker, mas continuou agindo como agente americano. Ele continuou nos Vingadores da Costa Oeste até o final da equipe, e daí em diante ele começou a aparecer em outras pequenas equipes com uma frequência um pouco menor. Por exemplo, ele teve no Omega Flight, ele teve nos Novos Invasores, ele teve na Force Works, e por um breve período de tempo ele fez parte dos Poderosos Vingadores. Ele passou por algumas situações meio complicadas, por exemplo, quando ele teve 2 membros amputados, depois ele virou diretor da Balsa, a prisão de supercriminosos, e no fim ele acabou voltando a ser o agente americano. E no caso agora ele atua com pequenos contratos com o governo, onde ele recebe para fazer um trabalhinho meio sujo assim pro governo americano, como por exemplo quando fizeram ele recuperar o escudo do Capitão América do Sam Wilson. Tentar, no caso, ele não conseguiu, mas ele tentou. Nas mídias externas, o que a gente tem? Ele já apareceu em alguns jogos da Marvel, como por exemplo Marvel Heroes, Marvel Super Heroes vs Street Fighter, Marvel vs Capcom Clash of Heroes e também em Marvel Ultimate Alliance como traje alternativo do Capitão América. E na TV, o Wyatt Russell tá dando vida ao John Walker na série Falcão e Soldado Invernal, que vai ter o último episódio saindo agora nessa sexta-feira, 23 de abril de 2021, tá? Por caso de tu tá vendo esse vídeo no futuro. Enfim, essa foi toda a informação que eu consegui reunir sobre o John Walker, tá? Eu resumi bastante coisa aqui porque nem tudo é pertinente, tipo o fato dele ter uma irmã. E apesar dele ter uma irmã mais velha, ela não aparece nas HQs e não tem tanta relevância na vida dele mais. Então, assim, no geral, é isso que vocês precisam saber para conhecer o agente americano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, por favor, não esquece de deixar o like, de comentar se tu ainda vai querer o quadro. Eu tô tentando reformular ele para ficar mais dinâmico, então o feedback de vocês é muito importante. Clica no sininho para receber notificação, tá? Compartilha com os amigos também, ajuda o canal a crescer.
E lembrando que agora tem grupo no Facebook, grupo no Discord, os links vão estar na descrição, e tem o Seja Membro, onde tu paga R$ 1,99 para receber vídeo antecipado. Vejo vocês ainda essa semana, até a próxima e tchau!